Quando o dia começa, há um instante em que o mundo parece suspenso, a luz ainda é tímida, o ar está frio e os ruídos da vida ainda não tomaram conta de tudo. É nesse momento que, se você prestar atenção, conseguirá ouvir o próprio coração. E talvez ele esteja cansado, não um cansaço qualquer, mas aquele que se acumula quando as batalhas parecem não ter fim. Você sabe como é, acordar e sentir que a luta continua, que ninguém vê o peso que você carrega, que as preocupações não tiram férias. É como se cada pensamento fosse uma pedra no bolso, tornando mais pesado o simples ato de se mover. Talvez você tenha acordado assim hoje. Enquanto o mundo desperta, a mente já se enche de perguntas. E se hoje for mais difícil do que ontem? E se as notícias não forem boas? E se eu não tiver forças suficientes? É nesse ponto que a fé parece ser o único fio que sustenta. Não uma fé triunfalista que ignora a dor, mas uma fé que entende que o próprio Jesus nos convidou. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele sabia que haveria dias assim. Ele sabia que haveria manhãs como esta, e por isso deixou a porta aberta para que chegássemos diante dele sem disfarces. Hoje, eu quero que você sinta que este é o seu lugar seguro. Aqui não há pressa. Aqui não há julgamentos. Apenas um espaço para respirar fundo e deixar que o corpo sinta o peso que vinha tentando esconder. Traga à mente o que está doendo. Talvez seja um problema com a família, uma conta atrasada, um diagnóstico recente, uma solidão que parece se prolongar. Não há hierarquia para a dor. Aquilo que te aflige é importante o suficiente para estar diante de Deus agora. Ele não mede sofrimento pelo tamanho, mas pela profundidade com que ele te toca. Enquanto ouvimos o silêncio desta manhã, permita-se sentir que não está sozinha. Há algo sagrado em começar o dia assim, antes que a correria engula a sua alma. Imagine-se colocando todas as preocupações sobre uma mesa diante do Senhor, uma a uma, com calma. Talvez você até perceba que algumas delas têm o mesmo peso há anos. E talvez seja hoje o dia de dizer: Senhor, eu não consigo mais carregar isso sozinha. Essa oração não é um ritual vazio, é um encontro real. É o momento em que você e Deus conversam sobre o que mais importa e sobre aquilo que ninguém mais sabe. Por isso, feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente e sinta o ar entrando, renovando, limpando. Ao expirar, imagine o peso saindo um pouco. Sinta o corpo relaxar, mesmo que por alguns segundos. Cada respiração é um lembrete de que você está viva, de que este dia, mesmo imperfeito, é uma nova chance. Talvez pequena aos olhos humanos, mas suficiente para Deus fazer algo. Não precisamos correr para resolver tudo agora. Podemos começar apenas nos aproximando dele, reconhecendo que é aqui, nesse lugar de entrega, que encontramos descanso. Agora, leve seu pensamento para a presença do Senhor. Ele está perto. Não como uma ideia distante, mas como alguém que te chama pelo nome. Ele conhece cada detalhe do seu coração, até os que você nunca falou em voz alta. É com essa certeza que começamos esta oração. Não estamos falando para o vazio. Estamos falando com aquele que vê o escondido e age no invisível. Hoje, deixamos as defesas de lado e entramos como estamos, acreditando que aqui, neste começo de dia, algo profundo pode mudar, mesmo que seja apenas dentro de nós. Existem dias em que o simples ato de abrir os olhos já parece uma prova de resistência. O corpo desperta, mas a mente continua carregando a tensão de ontem. É como se cada hora do dia fosse um território desconhecido, com possibilidades tanto de bênçãos quanto de novas batalhas. Nesse limiar entre o presente e o que está por vir, nasce o convite mais desafiador da fé: entregar. Entregar não apenas o que dói, mas também o que ainda não aconteceu. Entregar não é desistir, é confiar. É colocar cada passo sob a supervisão de um Deus que vê além do que nossos olhos alcançam. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Esse versículo é mais do que uma instrução, é um resgate.
É o lembrete de que nem sempre teremos a clareza que desejamos, mas sempre teremos a presença que precisamos. Entregar o dia é como plantar sementes invisíveis no solo da confiança. Não sabemos exatamente como ou quando elas brotarão, mas sabemos em cujas mãos estão. Há uma dor silenciosa que acompanha essa entrega. O medo de que algo ruim aconteça, de que o dia traga surpresas dolorosas ou lutas maiores que as forças. É a sensação de viver sempre em estado de alerta, como se fosse preciso estar preparada para o pior. E é justamente nesse cenário que Deus nos convida a descansar nos seus braços. Ele não promete ausência de desafios, mas presença constante. Hoje, Senhor, colocamos diante de Ti cada hora que está por vir. Entregamos as conversas que teremos, os caminhos que percorreremos, os rostos que encontraremos. Entregamos também o que não está no nosso controle, decisões de outras pessoas, circunstâncias que não podemos mudar, notícias que ainda não chegaram. Tu és o Deus que escreve a história de cada dia antes que ele aconteça, e por isso confiamos que nada foge ao teu cuidado. Pai amado, recebe cada hora deste dia como sementes lançadas ao solo, que apenas floresçam aquilo que vem de ti. Que onde houver armadilhas, haja livramento. Onde houver dúvida, haja sabedoria. Onde houver ansiedade, haja paz. E que mesmo nas horas mais silenciosas, possamos sentir que estamos sendo conduzidos. Não entregamos este dia como quem cumpre um ritual, mas como quem reconhece que, sem ti, o caminho se torna pesado demais. Senhor, toma nossa agenda, nossos planos e até nossas incertezas. Molda tudo segundo a tua vontade, para que possamos chegar ao final desta jornada, olhando para trás e reconhecendo: o Senhor esteve comigo em cada passo. Há momentos em que a estrada à frente parece encoberta por uma névoa espessa. Caminhamos, mas não conseguimos enxergar além de alguns passos. As escolhas surgem como encruzilhadas silenciosas, e qualquer decisão parece arriscada. O coração se aperta com o medo de errar, de desperdiçar oportunidades, de seguir por um caminho que nos afaste do propósito. E é nesse ponto, quando a mente se enche de incertezas e o futuro se torna um território confuso, que o clamor por direção e sabedoria se torna urgente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Não é uma luz que ilumina todo o horizonte de uma vez, mas o suficiente para dar o próximo passo. Deus raramente nos mostra o mapa inteiro. Ele nos ensina a confiar passo a passo. É como andar à noite com uma lamparina na mão. Não vemos tudo, mas vemos o bastante para não tropeçar. A dor silenciosa que acompanha essa busca é a ansiedade por não saber o que fazer. É o peso de pensar que uma decisão errada pode mudar tudo para pior. É o receio de perder aquilo que talvez nunca mais volte. Muitas vezes ficamos tão presos a esses medos que esquecemos que a voz de Deus não é um grito distante, mas um sussurro constante, pronto para nos guiar se pararmos para ouvir. Senhor, hoje clamamos para que acendas tua luz sobre o caminho que está diante de nós. Quando a nossa lógica quiser correr para um lado e a tua sabedoria indicar outro, que possamos escolher a tua direção. Dá-nos discernimento para perceber quando é hora de agir e quando é hora de esperar. Que a nossa mente não seja confundida pelas opiniões que mudam a cada dia, mas firme-se na tua verdade que permanece para sempre. Pai amado, guia os nossos pés como quem conduz por um terreno instável, passo a passo, com paciência e firmeza. Quando surgirem vozes que geram dúvida, que a tua voz se sobressaia. Quando estivermos diante de portas, mostra-nos quais devemos abrir e quais precisamos deixar fechadas, mesmo que isso nos doa. Declaramos, Senhor, que não queremos andar no escuro. Preferimos a tua luz, mesmo que ela revele apenas um pequeno trecho do caminho de cada vez. Pois é melhor dar um passo seguro na tua presença do que correr no rumo errado. E que, ao final deste dia, possamos olhar para trás e reconhecer que cada escolha foi guiada por ti.
e não pela pressa ou pelo medo. Há dores que não se mostram à primeira vista. Elas se escondem no fundo da alma, sob camadas de silêncio, e às vezes nem nós conseguimos dar nome a elas. Algumas são físicas, visíveis, diagnosticadas, outras são invisíveis, mas corroem por dentro com a mesma intensidade. E existem aquelas que se estendem para além do corpo e da mente, tocando vínculos, memórias, histórias, feridas abertas nas relações que um dia foram abrigo e agora se tornaram fontes de dor. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147, 3. Essa promessa nos lembra que Deus não se limita a curar o que a medicina identifica. Ele também se inclina sobre a dor que só o Espírito sente. Não há profundidade tão escura que sua luz não alcance, nem ferida tão antiga que seu toque não possa restaurar. E ainda que a cura seja um processo e nem sempre aconteça de forma imediata, a presença dele é um bálsamo constante. O cansaço crônico, a tristeza que não se dissipa, o peso de conflitos familiares ou a dor silenciosa de um afastamento, tudo isso pode fazer a vida parecer um campo de ruínas. Mas o Senhor é especialista em reconstruir, pedra por pedra, o que parecia perdido. Ele não apaga a história, mas escreve novos capítulos sobre páginas que pensávamos estarem manchadas para sempre. Pai amado, hoje apresentamos a Ti cada parte do nosso ser que precisa de cura. Toca os corpos enfraquecidos, alivia as dores persistentes, restaura a energia que foi consumida pelo desgaste diário. Vai além, Senhor, e alcança o que não conseguimos expressar, a dor da alma, a angústia acumulada, o desânimo que se disfarça em sorrisos, onde há feridas antigas, derrama o teu bálsamo de vida. Senhor, também traz cura aos relacionamentos quebrados. Remove a mágoa, desfaz os nós da incompreensão, abre caminhos para o perdão verdadeiro, restaura lares que perderam a paz e reata laços que foram desfeitos pela distância ou pelo orgulho. Mostra que, mesmo depois de tantas quedas, ainda é possível se levantar. Hoje declaramos: Tu és o Deus que toca onde ninguém mais consegue tocar. Tu és aquele que devolve o brilho ao olhar cansado e reacende a chama do coração que já não acreditava mais. E ainda que não vejamos resultados imediatos, confiamos que a Tua obra começou e que, no tempo certo, veremos o fruto dessa restauração. Há um lugar no coração de uma mãe, de uma avó, de uma intercessora, que pulsa de forma única quando se trata dos filhos e da família. É um amor que não descansa, que permanece atento mesmo quando todos parecem despreocupados. Esse amor também carrega um peso, muitas vezes silencioso, feito de noites mal dormidas, orações sussurradas e lágrimas derramadas sem testemunhas. É o fardo de saber que nem tudo está bem, mas nem tudo está ao nosso alcance. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Essa não é apenas uma promessa de proteção, mas de presença. É a garantia de que o Espírito Santo pode ir aonde nossos passos não chegam. Pode falar quando nossas palavras não são ouvidas. Pode tocar quando nossas mãos não alcançam. O peso silencioso de quem ama é perceber que nem sempre pode impedir que o filho se afaste, que caia em más companhias, que se perca em caminhos de dor. E ainda assim, continuar amando, continuar esperando, continuar orando. Essa é a força invisível que sustenta lares, a intercessão perseverante, feita no secreto, sustentada pela fé de que Deus cuida de cada detalhe. Pai amado, hoje colocamos diante de Ti cada filho, cada filha, cada neto, cada neta. Tu conheces a vida de cada um, o que está exposto e o que está escondido. Onde há perigo, estende a Tua proteção. Onde há rebeldia, derrama o Teu amor que constrange e transforma. Onde há vícios e prisões, libera a Tua liberdade que quebra cadeias e renova histórias. Senhor, visita também aqueles que estão emocionalmente distantes. Traz reconciliação aos lares. Aproxima corações que se afastaram por mágoa ou orgulho.
Restaura a confiança, reaviva o afeto e fortalece os vínculos familiares. Que as conversas voltem a ser pontes e não muros. Declaramos em nome de Jesus que os filhos e as famílias que entregamos agora estão debaixo do teu cuidado. Que o teu Espírito vá adiante deles, guardando, guiando e protegendo. E que mesmo que hoje ainda vejamos lutas, possamos ter paz ao saber que tu estás trabalhando, mesmo quando não vemos. Existem manhãs em que a esperança parece distante, como se estivesse encoberta por nuvens pesadas que insistem em permanecer. O coração, marcado por dias difíceis, aprende a esperar pouco, como se fosse mais seguro não criar expectativas para não se decepcionar. E, no entanto, é justamente nessas manhãs que a palavra de Deus nos chama para um olhar diferente. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Essa promessa é como uma âncora lançada em águas turbulentas. Mantém firme mesmo quando o vento tenta nos arrastar. É mais que um encorajamento. É a certeza de que a presença de Deus não se afasta e de que o cuidado dele é constante, mesmo quando o cenário não muda de imediato. O sentimento silencioso que carregamos e que tantas vezes não ousamos confessar é o medo de que nada vá mudar. É o temor de que as mesmas lutas de ontem se repitam hoje e amanhã. É a impressão de que os dias se tornaram um ciclo fechado, sem espaço para o novo. Mas a esperança profética não depende do que vemos. Ela nasce da confiança em um Deus que já está agindo, mesmo quando ainda não percebemos. Senhor, nesta manhã, entregamos a Ti nossa expectativa para este dia. Onde há desânimo, sopra o teu fôlego de vida. Onde há incerteza, planta sinais claros de que o Senhor está presente. Onde o coração se sente sozinho, manifesta a tua companhia de forma tão real que não reste dúvida alguma. Pai amado, dá-nos olhos para ver as pequenas evidências do teu cuidado, um gesto inesperado, uma palavra que chega na hora certa, um livramento que talvez nem percebamos na hora. Ensina-nos a não medir a tua fidelidade pelo tamanho do que recebemos, mas pela constância do teu amor que nunca falha. Declaramos que, mesmo que amanhã comece cinzenta, o sol da tua presença pode romper as nuvens no tempo certo. Acreditamos que este dia pode carregar respostas e sinais que fortalecerão nossa fé. E ainda que o milagre que esperamos não se manifeste hoje, sabemos que já estamos vivendo dentro do teu cuidado. E isso é suficiente para seguir confiando. Há momentos em que o corpo até se move, mas a alma parece sentada à beira do caminho. É o cansaço que não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. Um esgotamento que vem de dias, meses ou anos carregando responsabilidades, lidando com perdas, enfrentando lutas que não parecem ter fim. É como se a chama interna, que antes iluminava o caminho, tivesse se tornado apenas uma brasa fraca. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Essa promessa não é sobre recuperar apenas a energia física, mas sobre restaurar o ânimo, a coragem e a capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece pesado demais. É sobre receber um fôlego que não vem do descanso humano, mas da presença viva de Deus. A dor silenciosa que tantas vezes acompanha esse estado é a sensação de estar estagnada, de lutar contra um desgaste constante que esgota não só as forças, mas também a esperança. É acordar e sentir que antes mesmo de começar, o dia já exige mais do que podemos dar. Mas a renovação que Deus oferece é diferente. Ela não depende das circunstâncias. Ela nasce de dentro para fora, sustentada pelo Espírito Santo. Senhor, nesta hora pedimos que a Tua presença seja como um vento fresco sobre o nosso ser. Levanta nossos ombros caídos, fortalece os joelhos vacilantes, reacende o fogo da coragem dentro de nós. Que cada célula do nosso corpo seja fortalecida e que cada pensamento cansado seja substituído por esperança viva. Pai amado, dá-nos a capacidade de caminhar mais um dia com o coração firme,
mesmo que os passos sejam lentos, que o peso que carregamos seja equilibrado pela certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Ensina-nos a receber a tua força, como quem bebe água depois de uma longa caminhada no deserto. Declaramos que não vamos permanecer no lugar do cansaço absoluto. Pelo poder da tua palavra, nossa alma será fortalecida e nossas mãos ganharão novo vigor. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e perceber que seguimos não pela força do nosso braço, mas porque o Senhor nos sustentou. Há dias em que sentimos que estamos andando, mas não temos certeza se estamos indo na direção certa. É como remar sem bússola, apenas reagindo ao vento e à correnteza, sem saber se o destino nos levará a um porto seguro ou a um lugar ainda mais distante do que sonhamos. Essa sensação de estar fora do eixo, de não saber se nossos passos combinam com o plano de Deus, pode gerar inquietação e até um vazio difícil de explicar. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, 5. Permanecer é mais do que acreditar, é viver em sintonia. É ter a vida moldada pelo compasso do coração de Deus, de forma que nossas escolhas, mesmo as mais simples, reflitam a sua vontade. É saber que a produtividade aos olhos humanos não é o mesmo que frutificar aos olhos de Deus. O peso silencioso dessa desconexão é a sensação de estar ocupada, mas não realizada. É trabalhar muito e ainda assim sentir um vazio. É orar, mas perceber que há áreas da vida que tentamos controlar sozinhas. E quando isso acontece, a paz se afasta e o coração fica vulnerável ao cansaço e à confusão. Senhor, hoje pedimos que o nosso ser inteiro seja realinhado à tua vontade. Que os nossos pensamentos estejam em harmonia com os teus pensamentos. Que as nossas palavras reflitam o teu amor e que as nossas atitudes sejam guiadas pela tua sabedoria. Remove de nós todo o desejo que nos afasta do teu plano e planta dentro de nós uma obediência mansa e confiante. Pai amado, não queremos andar sozinhos. Queremos que cada passo nosso seja medido pelo teu tempo e pelo teu ritmo. Se for preciso esperar, que esperemos com fé. Se for hora de avançar, que avancemos com coragem. Se for necessário mudar de direção, que aceitemos com humildade, confiando que o teu caminho é sempre mais seguro que o nosso. Declaramos que este dia não será guiado por impulsos ou pressões externas, mas pelo teu Espírito que nos conduz em paz. Queremos frutificar não pelo esforço humano, mas pela vida que flui de ti. E ao final desta jornada, que possamos dizer: hoje caminhei no compasso do coração de Deus. Há algo sagrado em chegar ao fim de uma oração, sabendo que mesmo sem todas as respostas, algo dentro de nós foi reposicionado. É como se o peso tivesse se ajustado de outra forma, como se a respiração estivesse mais leve, como se o coração tivesse encontrado um lugar seguro para repousar. E é nesse silêncio interior que percebemos: não estamos sozinhos, nunca estivemos. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Salmo 138, 8. Essa é a certeza que nos sustenta quando o caminho parece incerto. Não é a clareza total sobre o futuro que nos mantém de pé, mas a convicção de que Deus continua a escrever nossa história com amor e cuidado. Ele não abandona a obra que começou, mesmo quando nos sentimos distantes ou cansados demais para continuar. O descanso real vem da confiança. É aceitar que não precisamos ver o fim da estrada para seguir adiante, porque aquele que nos guia não erra o caminho. E é nessa fé silenciosa que encontramos força para nos levantar amanhã e continuar, um passo de cada vez, sabendo que cada passo está debaixo do olhar atento do Pai. Senhor, encerramos esta oração declarando que confiamos em Ti. Mesmo sem ver o que está por vir, descansamos no Teu cuidado. Sabemos que já estás trabalhando nos lugares que não podemos alcançar, movendo circunstâncias, tocando corações e preparando caminhos. Pai amado,
Guarda-nos neste dia. Que a tua paz seja como um manto sobre nossa mente e nosso coração. Que cada pensamento seja filtrado pelo teu amor e cada decisão guiada pela tua sabedoria. Não caminhamos sozinhos, pois o teu Espírito Santo nos une como família diante do trono, sustentando-nos e lembrando-nos de que pertencemos a ti. Assim, seguimos para este dia não com a pressa do mundo, mas com a serenidade de quem sabe que está sendo conduzido por mãos seguras. Em nome de Jesus. Amém.